Deu certo. Ai, que bom. Deu certo. Eu tive Que essa bom. experiência anteriormente, a gente tentou várias coisas e só deu certo quando ele derrubou a live e tentou de novo. Ai, mas que bom que você já tinha essa experiência, então Isso. funcionou. Ah, que legal. Eu agradeço o pessoal que está entrando de novo agora. E eu já tinha feito uma abertura, Camila, falando um Uhum. pouquinho da jornada, falando um pouquinho do meu trabalho. Te apresentei um pouco, falei que você faz um trabalho bacana aí com a Escola de Empatia, mas nada melhor do que você se apresentar. Uhum. Você Aliás, quer se antes, apresentar? Uhum. aliás, antes disso, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente nessa jornada. E para falar de um assunto tão importante que eu realmente acredito que é essencial para todo mundo, estava comentando isso antes de você entrar, que vale para a vida, em qualquer relacionamento, acho que essa questão do ouvir o outro e ser ouvido é muito importante. Então, agradeço de coração a sua disponibilidade para estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu que te agradeço pelo convite, com a maior alegria que eu recebo essa oportunidade de conversar com você aqui. Antes de me apresentar, eu quero saber se você quer apresentar de novo o projeto para ficar gravado nessa live, porque a outra caiu, né? Ah, Então, pode ser. né, para as pessoas que verem depois, para verem sobre o projeto também. Ah, então tá bom. Então eu sou a Flávia Tchatcha, eu ajudo as empresas a inovarem e desenvolverem produtos e serviços com foco no seu consumidor. Então, eu trago essa questão de você conhecer muito melhor o seu cliente como uma maneira de inovar e atender melhor as suas necessidades, as suas expectativas. Desenvolvo mentorias, treinamentos, facilito workshops de cocriação e desenvolvi essa jornada de empatia nos negócios justamente nesse período que a gente está de quarentena e que eu acredito que a gente está no momento de revisão dos nossos comportamentos e dos nossos modelos de negócio, uma vez que o consumidor mudou, nós mudamos e como que a gente pode estar mais alinhado com as novas necessidades. Então, eu preparei uma série de conteúdos e convidados fantásticos para estarem aqui com a gente, passando um pouquinho dessa visão de como a empatia pode ser útil no dia a dia, não só da sua empresa, mas nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com funcionários, com parceiros, né? E nessa linha eu trouxe a Camila, que vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre escutatória. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Flávia. Eu assisti as lives anteriores da neurocientista, né? Da Ah, neuropsicóloga. E legal. de comunicação não violenta, assisti algumas partes também. Não pude ficar nela toda. E estou gostando muito da jornada que você está propondo. Estou animada Obrigada. para nossa conversa hoje. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Camila. Eu sou fundadora da Escola de Empatia, junto com minha colega Bruna Perillo. E a Escola de Empatia, ela vem de um trabalho que eu já realizo com a empatia desde a minha formação enquanto psicóloga em 2011. Quando eu me formei como psicóloga, eu fundei uma associação para psicólogos recém-formados, como uma necessidade que era minha também, e eu sabia que era de vários outros colegas, né, da minha profissão, como um ponto de apoio, assim, né, e um lugar de aprendizado junto. E como estudiosa da abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, que é uma abordagem onde a empatia é o cerne, né, a empatia é um pilar muito importante, eu comecei a fazer oficinas para esses psicólogos para desenvolver a empatia, para Legal. buscar essa habilidade, que é uma habilidade no âmbito da psicologia, né, uma habilidade terapêutica muito importante para o psicólogo. Então, Sim. foi daí que surgiu essa minha paixão por facilitar a empatia, por desenvolver a empatia, desenvolver esse trabalho durante alguns anos nessa rede de psicólogos. E em 2014, em um desses cursos que eu dava para psicólogos, eu conheci a comunicação não violenta. Que um participante me falou da comunicação não violenta e me indicou, né, o livro do Marshall Rosenberg, que inclusive foi aluno de Carl Rogers, né? Uhum. Então, eu comecei a fazer cursos de comunicação não violenta,
muito interessada, muito engajada. Em 2016, eu e Bruna fundamos a Escola de Empatia. É mais ou menos assim a minha história com essa jornada aí de empatia. Ah, Hoje nós legal. estamos aí com o curso de escutatória, com o curso de comunicação não violenta e várias outras atividades na escola que a gente está tentando também incluir agora o online, porque o nosso foco sempre foi muito presencial, né? Aqui em Belo Horizonte. E recebíamos muitos pedidos de pessoas de outras cidades para fazer atividades online, né? Então agora está sendo a oportunidade da gente se aventurar nesse lugar onde até então a gente não tinha muito conhecimento, muitas habilidades, e está sendo um desafio muito gostoso, muito interessante. Ah, que bom. No finalzinho, conta um pouquinho do Festival de Empatia. Sim, sim, conto sim. Legal. Conto. Não, bacana. A gente... Foi interessante que a gente conversou um pouco semana passada, né? Isso. E falando um pouquinho de como a gente vê essas dificuldades na comunicação, né? Em ouvir. E você trouxe uma história muito, muito interessante. E se você puder compartilhar A história do Fala que eu não te escuto? Isso mesmo. Então, nessa jornada aí de facilitar a empatia, eu recebi um vídeo de uma pessoa chamada Cláudio Tebas. Cláudio Tebas, ele é um palhaço que trabalha com escuta. Ele tem lá em São Paulo um laboratório que chama Laboratório de Escuta e Convivência. E aí ele faz, dentre intervenções e cursos direcionados a isso, algumas intervenções na cidade de São Paulo, né, em outras cidades também, eu acho que ele já fez, para ver se as pessoas estão atentas, né, e conscientes desse tema que é tão importante, né, que é a escuta, que é a empatia. Sim. E aí ele se perguntou assim, será que as pessoas estão escutando? E tem até uma história muito mais longa sobre esse projeto dele, que eu não vou contar, não, mas as pessoas podem buscar depois. Mas ele se perguntou, né, será que as pessoas estão escutando? E foi fazer um teste na rua. Ele fez o projeto Fala que eu não te escuto, que consistia em ir na rua falar coisas absurdas, com câmeras escondidas, para testar se as pessoas estavam escutando. Então ele falava assim, onde que é a rua X? Eu vou lá sequestrar o seu Antônio. E aí a pessoa falava assim, vira aqui à direita, e tá bem ali. E ele ia lá sequestrar o seu Antônio, mas a pessoa não escutou o que ele falou. Então ele fala coisas muito absurdas para checar a atenção das pessoas. E posta isso, ele fez uma série de vídeos do Fala que eu não te escuto. Isso é parte também deste lugar, né, em que a gente sempre acha que está escutando, né, as pessoas. A gente acha que a gente escuta. Afinal de contas, tá no nosso organismo, né? A gente tem um ouvido para escutar e tudo, tem essa condição, né, de escutar. Só que muitas vezes a gente acha que está escutando, mas a gente está só esperando a nossa vez de falar, né? A gente está só esperando para colocar a nossa opinião ali, que a gente acha que é melhor, que a gente acha que é mais bonita, ou de dar uma solução para o problema que o outro está passando. E aí o Rubem Alves, que é o autor da crônica escutatória, fala justamente isso, né? Que a nossa arrogância é essa de achar que a nossa história é a mais bonita. E nós estamos sempre esperando a nossa vez de falar e não escutando o outro verdadeiramente. Então, eu acho que a grande importância, a principal importância no campo da escuta é se conscientizar do que é que você está fazendo realmente. Será que você está realmente se propondo a estar presente diante do outro? Ou você está ali competindo por um lugar, por um espaço de fala, para depois colocar a sua opinião ali em cima da que a outra está colocando, né? É um ponto, eu acho muito importante da gente pensar, assim, nesse início da conversa. Sim, é muito, muito interessante essa questão, né? A gente acaba perdendo muitas oportunidades, eu acredito, no momento que a gente se desconecta do que a pessoa está falando para ficar preparando a resposta ou para ficar imaginando situações ou até mesmo tentando interpretar o que a pessoa está falando, né? Porque às vezes ela te fala uma coisa e a primeira coisa que vem é um julgamento daquilo, né?
e a partir dali pode ser que nada do que a pessoa está falando você está ouvindo, porque você está pensando naquela frase que te marcou, por exemplo, né? Uma Sim, sim. coisa muito interessante que você comentou também é essa questão dos bebês, né? Que eles passam muito Sim, sim. tempo só ouvindo e aí eles só vão falar com um ano, Sim, né? sim. Eu acho que as crianças, a gente precisa aprender com elas, né? Aprender muito com elas. A escuta é um sentido do nosso organismo, do nosso corpo, que desenvolve na barriga, né? O Sim. bebê escuta a voz das pessoas aqui fora, os sons, os ruídos. Ele está escutando isso. E aí ele nasce, hoje, né? O bebê nasce já com o olho aberto, não é isso? Ele já Sim. nasce com o olho aberto e recebe do mundo muitos estímulos, muitos flashes, né? Mas ele escuta. Principalmente porque ele ainda não pode falar. O aparelho dele, da fala, ainda não está pronto. Eu acho que isso é uma sabedoria incrível, né? Ele não está pronto ainda para falar. Porque eu acho que se tivesse pronto, ele já ia, né? Sair falando. Sair falando. Mas ele ainda não está pronto para falar. Então, o que está pronto nele? É a escuta, é o tato, né? São outros sentidos, é o cheiro, muito importante para a gente conseguir compreender as situações, compreender o mundo. Então, antes de falar, o bebê escuta aí por muito tempo, por muitos meses, um ano, né? Ele está ainda escutando as pessoas falando com ele, e só depois ele fala algo muito importante, né? E tomara que seja mamãe. Tô torcendo, tô aqui na expectativa. Então, só depois ele fala, né? E aí tem um filósofo na psicologia que chama Martin Buber, e ele fala que a fala genuína, ela nasce depois de uma longa escuta. Que o falar, ele falar por si falar, né? O solto, falar sem escuta, ele é um falatório, né? Você está somente dizendo. A fala genuína, ela nasce da escuta. Aí sim, quando eu compreendo aquilo que está sendo entregue a mim, eu entrego para o mundo também algo que eu estou compreendendo. A gente pode entender como se fosse o ar que a gente respira, né? Ele entra na gente, ele abastece nosso organismo e só depois a gente, né, joga o ar para o mundo na voz, no canto. É isso, a gente inspira o ar e joga para o mundo com a voz, com o canto, com o sussurro, com a risada. E se a gente não inspira, se a gente não se abastece com esse ar, a nossa voz nem sai. Ela fica aquela voz presa, né? Um pouco sufocada. Então a gente primeiro se abastece e depois fala, né? Depois devolve para o mundo. Ai, que bonito. E eu geralmente uso, né, a metáfora do iceberg quando eu falo com os meus alunos, mentorados, né? Porque às vezes a gente fica só no pico ali, aquilo que a gente está vendo, que é o óbvio que às vezes a gente acaba levando nas conversas do dia a dia, né? Mas tem ali uma infinidade de outros, não só temas que a gente pode aprofundar com a pessoa para tentar conhecer um pouco mais dos seus valores, das suas necessidades, mas também tem todo o não verbal que você acabou de mencionar também, né? Todos os outros elementos que compõem essa comunicação, que às vezes a gente também não se dá conta. Né? Que seja uma expressão facial, que seja uma postura de conforto ou de desconforto naquela situação. E às vezes a gente está tão alienado pensando no que a gente vai responder, que a gente não capta essas nuances, né, desse momento, e que são tão importantes, talvez para a gente fazer realmente uma conexão e ter uma fala mais genuína, como você mencionou também, né? Sim. Essa questão do olhar, né, da observação, também é muito importante de conseguir ter esse olhar mais atento, né, mais focado no que está acontecendo no presente. Porque muitas vezes o nosso olhar está focado no passado, nos nossos conhecimentos, nos nossos preconceitos. E aí nós olhamos e julgamos, interpretamos, né, fazemos julgamentos. Então, a empatia é esse olhar focado no presente. É esse olhar que está aqui e agora com a pessoa presente.
e não com preconceitos, conhecimentos já concebidos no passado, julgamentos, crenças, que afasta a aptidão de empatia. Num contexto da psicologia, por exemplo, muitas vezes, se nós estamos ali com a pessoa querendo interpretar a fala dela com teorias da psicologia, não vai rolar uma relação de empatia. A gente está ali presente. E somente depois você pode refletir sobre aquilo que a pessoa está trazendo com um outro olhar do que você já sabe, né? Então, na relação de empatia acontece essa presença, essa disposição, essa atenção, né? Que hoje é um desafio se pensar que a gente tem tantos estímulos na nossa vida, né? Tem estímulos vários aí no celular, nas telas todas, né? Muitas relações que a gente... a quantidade de relações que a gente tem hoje tem cada vez aumentado mais através das redes sociais, por exemplo, né? Uhum. Então, são muitos estímulos. Só que a gente talvez perca um pouco da qualidade disso, né? E essa qualidade tem a ver com a nossa presença, tem a ver com o nosso potencial de estar atento, sabe? Que é um ponto muito importante da empatia e da escuta. E nesse sentido, você abordou também uma questão que é o silenciar, né? Como que a gente pode se valer desse recurso? Uhum. Eu vou contar, então, assim, um pouquinho do curso, né? Do escutatória, que a gente divide ele em algumas partes, que a gente está falando aqui dessas partes. Do olhar, né? Que olhar que é esse? Como eu olho para o outro? E como eu olho para mim mesmo, no caso de eu fazer uma autoescuta? Esse olhar, no ponto de vista do escutatório, da empatia, é um olhar sem julgamentos, é um olhar presente, né? Então a gente fala que tem duas formas de olhar o mundo, né? Um olhar que é de dentro para fora e um olhar de fora para dentro. O de dentro para fora eu me levo para o mundo, né? Eu levo os meus conhecimentos, os meus julgamentos. E tá ok, isso também vale em alguns contextos. A gente pode contribuir com o mundo também. Mas o olhar da empatia é de fora para dentro. Eu recebo. E aí depois que a gente olha, que a gente compreende com presença, a gente tem uma aptidão aí também que é muito complicado nos dias de hoje, que é o de silenciar. Por que é muito complicado? Novamente, nós estamos o tempo inteiro fazendo milhares de coisas. Tem um psicólogo chamado Erich Fromm, ele tem um livro chamado A Arte de Amar. Um livro que fala sobre amar de forma consciente, amar como um aprendizado e não como algo já pré-concebido na vida, sabe? Há uma crença de que a gente já nasce pronto para amar. Mas Erich Fromm diz que a gente pode aprender a amar, né? De forma respeitosa e consciente. Olha, e qual não que é a nossa... não. É, muito interessante. E aí ele fala assim, qual que é a nossa forma habitual de amar? O que a gente pensa, né, na questão do amor? Como é que eu vou ganhar o amor do outro? Como é que eu vou ser uma pessoa apaixonante, né? Como eu vou fazer o outro se apaixonar por mim? É uma ideia que a gente tem sobre o amor, né? E o que o Erich Fromm propõe de pensamento é como eu posso amar, né? Como eu amo a mim e ao outro. Então a gente inverte essa história ao invés de querer. Como é que eu vou ser amado, né? Como é que eu vou fazer com que o outro me ame? Ele pergunta, como é que eu vou amar, né? E aí, nesse livro que é maravilhoso, é um livro que eu ganhei da minha mãe, já tá bem judiadinho, assim, tá todo remendado. Ele fala da aptidão do silêncio, como ato de amor também, né? E o silêncio, hoje, a gente foge dele, né? Quanto mais coisas a gente tem para fazer, melhor pra gente. E aí, quando a gente passa o dia inteiro fazendo tudo que a gente poderia fazer, né? A gente inventa milhares de coisas para fazer durante o dia. E aí, quando chega à noite, quando chega no final do dia,
a gente ainda inventa mais coisas para fazer. Ver televisão, ver redes sociais, né? Enfim, várias coisas. Porque a gente não dá conta de lidar com o nosso silêncio. A gente está querendo ganhar tempo, né? Mas a gente perde o tempo que a gente ganha, né? A gente está se matando com esse tempo que a gente está. A gente não quer perder tempo, né? Mas afinal de contas, será que a gente está ganhando algum tempo de qualidade? Será que a gente está ganhando alguma coisa com isso, né? Então, a aptidão do silêncio é justamente essa de você conseguir se esvaziar, se conseguir não estar fazendo nada naquele momento. Porque, na verdade, quando você está escutando alguém, você não está fazendo nada, de certa forma. Você não está pensando, você está só ali. Tem um ditado budista que fala, não faça nada, somente fica sentado. E é justamente isso, é a aptidão que você tem de estar aqui interessada, sabe? E por isso eu não quero me ocupar com outra coisa. Eu quero te escutar, porque eu quero te compreender. Então, uma postura muito genuína. Não adianta você fazer milhares de cursos. Precisa partir de você. Você já sabe escutar. Mas você precisa fazer a escolha, sabe? A escolha genuína de querer compreender. Aí sim você escuta. Não existe curso que vai te ensinar isso. Existe curso que vai te mostrar como é que você pode fazer uma paráfrase, como é que você pode mostrar que você está entendendo, pode te ensinar sobre linguagem corporal, milhares de coisas, mas o curso não vai te ensinar a você ter uma vontade genuína de escutar o outro. Isso é seu, né? Parte do seu interesse. Então a escuta é esse lugar muito complexo, né? E muito simples também, porque já existe em você. Ninguém vai te ensinar, mas as pessoas podem se despertar nesse processo de realmente querer estar ali. Nossa, que bonito, Camila. Muito legal. Acho que também desmistifica um pouco, né? Essa questão Sim, de o que eu tenho que fazer, que curso que eu tenho que fazer, enfim. Acho que depende sim, de nós, né? sim. Eu acredito, assim, que a busca, né, do conhecimento, do desenvolvimento é muito válida. Todos os cursos que eu já fiz na minha vida me acrescentaram muito, assim, né? E o próprio fato de estar ali interessada, quando você está interessado num curso, o que você faz? Você larga tudo que você tem que fazer durante o seu dia e vai lá, fica interessada. Então é uma postura de escuta também, né? Que você está escutando atentamente porque você quer aprender. Então isso já é também um treinamento, né? Eu acho muito válido, mas a gente precisa se perguntar, eu estou fazendo tantos cursos, mas será que eu estou conseguindo colocar em prática com as pessoas da minha vida? Na minha família, no meu trabalho? Será que isso está realmente sendo colocado ali em prática? Ou será que é algo que eu estou buscando somente como um conhecimento? E escuta, empatia não significa ter um diploma, né? Não significa ter um doutorado de empatia. Significa você realmente estar presente. E na intenção da empatia. E citando o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, né? Sim. Ele falou que a empatia é o psicólogo, o médico, o enfermeiro. Quanto mais você estuda empatia, mais você se distancia da empatia. Mas o surfista, por exemplo, se ele quiser, ele pode ser especialista em empatia. Porque ele precisa estar o tempo inteiro presente com o mar, né? Ele está o tempo inteiro presente, porque é um risco que ele corre ali na vida dele, né? E também, qual que é o risco que a gente corre também por não estar presente na nossa vida? Então, ele fala que a gente se distancia da empatia quando a gente somente fala da empatia, né? E quando a gente não está atento à nossa prática. É bacana essa reflexão, né? Até tem a Paula da Lidérica que fala assim, não leia um livro por mês, né? Não faça 300 mil cursos se você não aplica. E Sim, até um pouco para mim isso vale, porque eu adoro estudar. E às vezes a gente fica acumulando, acumulando, acumulando e não tem nem o tempo de refletir e de aplicar tudo isso, né? A gente sim, só parece que a sim. gente quer só receber, 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 mas a gente também tem que, de certa forma, doar na forma do É, aprendizado. É uma das maneiras de aprender é justamente praticar, né?
É um equilíbrio que a gente precisa encontrar, né? Eu também gosto muito de fazer cursos, né? E, inclusive, nesse momento de quarentena, por exemplo, há 15 dias atrás, eu estava conversando com um amigo meu ontem sobre isso, inclusive. Há 15 dias atrás, no início da quarentena, estava uma coisa absurda, né? De tantos estímulos que a gente estava recebendo, de tantas lives, de tantos cursos gratuitos. De repente, todos os cursos ficaram gratuitos, né? Então, muitas coisas, muitos links interessantes. Então, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, a gente recebia muitas propostas, muitas coisas para se fazer. Então, chegou um momento que eu estava me sentindo um pouco cansada, sabe? Eu falei assim, gente, eu acho que eu não estou conseguindo acompanhar. Eu falei, deixa eu focar no que realmente quero, né? Deixa eu focar no que realmente vai me acrescentar para o que eu quero. E aí, sim, eu fui me organizando nesse sentido de realmente fazer aquilo que eu vou dar conta de fazer. Hoje eu acho que as coisas estão se equilibrando um pouco mais. As pessoas estão com mais propósito e não simplesmente liberando tudo gratuito, né? Mas com mais propósito. Vamos fazer, então, esses dias aqui de autoconhecimento. Vamos fazer, então, essa jornada aqui de empatia. Então, com uma coisa com mais foco e propósito. E não simplesmente uma enxurrada de conteúdo, né? E isso tem muito a ver também com a conversa que você teve com... me recordo o nome da neuropsicóloga. Adrine. Adrine, que ela falou da memória cristalizada, né, e da memória fluida. Exato. Desse lugar onde temos muitos estímulos, muitas propostas, e que tudo fica solto na nossa cabeça, fica muito fluido, porque nós não temos o tempo de fixar. Uhum. Né? E isso tem a ver até com a escuta, né? Porque se você está com com tantos estímulos, como que você vai conseguir introjetar e fixar algo que alguém está realmente querendo te contar ali naquele momento, né? Exato. É complicado. A gente não acompanha. E essa quarentena foi um bom exemplo disso, né? Do que você falou. A gente realmente teve uma enxurrada de informação, talvez para suprir um gap que a gente estava tendo de outras fontes, seja de contato, seja de poder sair, ter mais liberdade. A gente estava recebendo outras formas de se ocupar, né? Trazendo um pouco que você falou lá no início, né? Da gente tentar se manter ativo e aproveitar a oportunidade que eu posso fazer isso, mas de certa forma gerou uma sobrecarga. E vejo também muita gente cansado que agora também está tirando o pé do acelerador e avaliando melhor o que vai consumir daqui para frente, né? Sim, sim. Acho que isso é importante, né? E realmente aproveitar este momento para talvez cuidar das relações mais próximas, né? É muito difícil, às vezes, para a gente aplicar tudo isso que a gente está buscando de desenvolvimento humano nas pessoas que são mais próximas de nós, né? Muitas vezes a gente aplica com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos amigos. Mas sabe essa pessoa que vive com você todos os dias, que está na sua casa, e que talvez você não esteja vivendo isso com ela? Eu acho que agora é a oportunidade para isso, né? Agora é o momento de você olhar para essa pessoa de verdade e esquecer um pouquinho o seu celular, né? Esquecer um pouquinho essa vida que a gente gosta aqui, que está nas nossas mãos, mas exercitar tudo isso com uma conexão de dentro da sua casa. Porque se a gente quer construir uma comunidade lá fora sólida e realmente respeitosa, empática, a gente precisa se fortalecer primeiro no nosso primeiro sistema, que é a nossa família, né? Nossa primeira morada, que é esse lugar que nos colocou no mundo, que nos ensinou tantas coisas e que a gente vai gerar outra família, ou que a gente já gerou outra família e que a gente pode aproveitar. É muito significativo esse lugar de ficar em casa, né? As crianças não vão mais à escola e elas estão dentro de casa com os pais. E de que forma nós estamos aproveitando disso? Né? Dessa oportunidade que algumas pessoas têm. Algumas, que nem todas têm essa oportunidade. Algumas pessoas não têm, porque elas precisam sair para trabalhar, né? Ou elas, na verdade,
A casa é tão pequena que não cabe todo mundo junto, né? Antes todo mundo ficava fora, agora todo mundo tem que ficar junto, mas não tem jeito. Então é um privilégio poder ficar de quarentena. Então é um olhar de gratidão, mas ao mesmo tempo de consciência, né? Como eu posso ter consciência disso e aproveitar a minha presença aqui? Claro, me desenvolvendo também, mas estando aqui, né? Onde eu estou, que é na minha casa. Teve um dia que o meu filho estava muito chateado. Vou te contar essa história rapidinho. Tá. Pode falar. Ele estava muito chateado porque ele queria comer um chocolate e eu não queria dar para ele chocolate. Eu estava negando para ele chocolate, eu não estava nem escutando ele, porque o combinado era que naquele dia não podia. A gente tinha um dia de comer chocolate, né? O combinado era naquele dia não podia comer o chocolate. E eu falava que não para ele, mas ele estava muito chateado de verdade, assim. E eu naquela correria, trabalhando. E aí, quando fomos tomar banho, quando eu coloquei ele pro banho, ele tava lá com aquela carinha fechada, né? E ele falou assim, mãe, você não tá me escutando. E aquilo veio em mim como um alerta, né? Tipo um despertador, assim, oi, acorda, é uma criança, né? Tá te falando, olha, tá te mostrando o que você tá fazendo com muita mais consciência do que você, né? E aí, nesse momento, eu falei assim, filho, o que é que tá acontecendo, então? Me conta. E ele falou, porque queria um chocolate. Aí eu, nossa, de novo, né? A história do chocolate. O julgamento, né, na cabeça. E aí eu falei assim, então tá, vou escutar o chocolate, né? Meu filho, me fala então, que chocolate que você quer? Você quer muito, né, um chocolate, né? Então me fala, qual chocolate que você quer? Aí ele falou assim, mãe, eu quero um Kinder Ovo. E eu, entendi, você quer um Kinder Ovo. Mas por que você quer, né, um Kinder Ovo? O que tem no Kinder Ovo que você quer? Eu quero brinquedo, mãe. Então você quer brincar? Eu quero. Então se a gente pudesse brincar junto, né? Vamos brincar junto? E ele adorou a ideia. Ele, vamos brincar de dinossauro? Vamos brincar. A gente foi brincar de dinossauro depois do banho. E ele não lembrou do chocolate naquele dia. Outros dias ele lembrou. Mas naquele dia ele não lembrou. Porque, na verdade, o que ele mais queria era conexão, era brincadeira. Que naquele meu dia tão atarefado eu não estava atendendo isso com ele, né? Então, muitas vezes, se a gente está atento ali, a gente vai entender, inclusive, o que o nosso cliente quer, o que nosso marido, nosso filho está nos pedindo com mais atenção, né? Que às vezes ele fala uma coisa, mas será que é isso mesmo? Ele está fazendo uma reclamação, mas será que essa reclamação é isso mesmo? Tem um pedido aí, né? Tem uma solicitação ali para você. E a gente só vai escutar se a gente estiver com vontade mesmo de escutar. Nossa, que bonito. E isso acontece e provavelmente a gente não se dá conta, né, Camila, de quantas vezes isso acontece na nossa vida e a gente não para, se a pessoa não provoca, às vezes a gente deixa passar, né? E você falou agora, né, dessa questão do cliente. Eu lembro a primeira vez que passou isso pela minha cabeça foi quando eu estava na faculdade ainda, e eu participava da empresa Júnior. E aí a gente tinha um cliente que era um cara que lá no campus da USP fazia cachorro-quente. E era uma delícia e tal. E ele tinha um problema, porque ele levava a margarina que ele usava, a manteiga que ele usava, estragava ao longo do dia. Porque, né, não tinha geladeira ali, uma superestrutura, ele ficava parado ali perto do campo lá de... esqueci. Onde tinha a parte de esportes. E aí ele veio procurar a gente, na época era até a parte de engenharia química, porque ele queria que a gente desenvolvesse uma margarina que durasse mais, e fosse muito mais resistente para ele não ter essa perda, né? E no fundo a gente foi lá entender e ouvir a história dele, conhecer um pouco do trabalho dele, e a gente viu que o problema era que ele tinha um pote gigante de margarina. E aí aquele pote não cabia em lugar nenhum, né? Assim, e ficava exposto o dia inteiro. Então, a partir do momento que ele começou a usar potinhos menores, ele conseguia deixar alguns potinhos menores numa caixa de isopor refrigerando,
e enquanto ele consumia uma menorzinha, ia trocando, enfim. E aí a margarina dele parou de estragar, Uhum. né? Então é Uhum. tudo assim, às vezes, como que você não é a primeira informação, talvez, que a pessoa vai te trazer, que é aquilo que você já vai sair e agir e resolver, porque às vezes não é o real, a real necessidade, o real problema que ela está te trazendo, né? Então eu falo muito isso nos meus treinamentos, que a gente tem que rever o desafio. Então você tem chega um problema para você, mas nem sempre é aquele problema que tem que ser atacado. Você tem que entender o contexto, quem está envolvido, e é a partir daí que você realmente vai ver se faz sentido atacar aquele problema ou se é um outro que estava ali escondidinho, e conforme a gente foi ouvindo melhor, entendendo melhor a situação, a gente conseguiu delinear e, Uhum. de certa forma, Sim. entregar. Uhum. Então, através dessa aptidão da escuta e da observação, né, a gente pode entender que o que a pessoa está nos pedindo, talvez o que o cliente está nos pedindo, talvez não seja aquilo que ele realmente está precisando, né? Você não precisava inventar uma nova coisa para ele já tem. Talvez o que ele precisava era de um novo olhar, né, sobre aquilo que ele já tem, como utilizar aquilo que ele já tem, né? Então, é muito disso, né? Da simplicidade que às vezes é necessária, porque às vezes a gente quer inovar, inventar alguma coisa muito diferente daquilo que já existe, né? Mas se a gente utilizar aquilo que já existe com um novo olhar, talvez a gente possa até ser mais útil, mais sustentável, inclusive, né? Naquele Uhum. contexto. Então, é muito interessante essa história. Muito É, interessante. E aí o Rubem Alves, que é o criador da crônica, né, escutatória, ele tem até uma fala, né, sobre... Ele começa o texto, na verdade, com uma fala sobre que as pessoas não iriam se matricular no curso de escutatória, né? Ele fala que todo mundo quer matricular no curso de oratória, mas de escutatória ninguém quer se matricular. Só que ele escreveu isso em 1999. Né? E naquele contexto, vamos pensar em um contexto de empresarial, né, de liderança, realmente talvez estavam-se mais focados na fala, né, na oratória, no que o líder tem a acrescentar ali, né? O que o líder pode fazer pela equipe, talvez, qual que é o diferencial dele. Hoje, o grande diferencial do líder é conseguir captar qual que é o diferencial da sua equipe. É conseguir escutar qual que é o conhecimento da sua equipe, conseguir compreender o que a sua equipe pode acrescentar ali naquele contexto, e não somente ele como o solucionador dos problemas, né? Mas essa pessoa que consegue gerar um ambiente de apoio e compreensão mútua, em que todos têm a acrescentar alguma coisa. Então, a escuta hoje, ela é muito importante. E as pessoas, sabendo disso no contexto empresarial, estão sim buscando cursos de escutatório. Estão sim buscando aprender a escutar melhor. Porque estão entendendo que o importante é você captar o que está no mundo ali, captar quais são os seus recursos pessoais e naturais ali do seu contexto. Eu, por exemplo, Camila, né? Eu tenho algumas habilidades aqui em mim. Tem algumas coisas que eu sei fazer bem. Você, Flávia, tem outras coisas que sabe fazer bem. Coisas que eu não sei, por exemplo. Se a gente conseguir se escutar e conversar sobre as nossas coisas, nós vamos ter o dobro do que nós temos sozinhas, né? Então, é justamente isso, da aptidão que nós temos de conversar, de dialogar sobre o que podemos fazer juntas. E não Flávia e Camila separadas, mas juntas. E o líder, se souber, se tiver essa aptidão de escuta, ele vai conseguir ser um apoio ali nessa relação de colaboração dentro de uma empresa. sem dúvida. E a gente estava conversando um pouquinho com a Juliana sobre esse assunto, né? De como é importante esse líder empático, né? Esse olhar de
de muito compartilhamento, de respeito, até porque muitas vezes o líder ele tá muito desconectado do dia a dia operacional, e quem está em contato mesmo com o mundo externo, sejam os clientes, os parceiros, é aquele funcionário dele. E se ele não tem essa posição de escuta e de estabelecer essa conexão melhor com o funcionário, ele pode perder aí muita oportunidade, tanto dele identificar coisas que o cliente está trazendo para o funcionário e isso não está sendo levado para a estratégia da empresa, quanto dele também está treinando esse funcionário a ser, né, mais empático também com os clientes, com os parceiros, e dessa forma poder ter relacionamentos de longo prazo, conexões mais fortes e genuínas, que trazem também oportunidades de inovação e de compartilhamento, de colaboração, né? Que é o que você trouxe. A gente não tem mais aquela questão de desenvolver um produto, desenvolver um serviço e vender totalmente desconectado de quem vai comprar, né? Hoje não, hoje a gente está muito mais consciente das opções, da importância de escolha, de realmente consumir aquilo que a gente acredita, então de empresas que a gente tem afinidade com o propósito, que tem valores claros que a gente compartilha. Então não é mais aquele produto, não tem só meia dúzia de opções que eu não tenho como escolher. Não, hoje eu escolho e eu quero participar da construção disso, né? Eu quero que faça sentido para mim também. Então as empresas têm que se beneficiar disso, porque não é mais só os funcionários inovando, mas trazendo os clientes também para inovar junto, né? E só é possível se a gente se abrir a ouvir, a observar como que o comportamento se dá, né? Que contexto que isso está sendo utilizado e aplicado, e trazendo isso para dentro da empresa, né? Sim. E essa escuta, né, da realidade nova é algo que nós vamos precisar fazer muito daqui para frente. Porque no mundo em que a gente estava vivendo anteriormente, a pandemia, muitas coisas funcionavam do jeito que estavam, né? Ou talvez não estavam funcionando, mas a gente estava vivendo com elas. Hoje, daqui em diante, nós vamos precisar de novas ferramentas, de novas aptidões para lidar com o novo mundo que está se desenhando, né? Com novos pedidos desse mundo, novos pedidos desse mercado, dessas pessoas que estão agora se reestruturando, se readequando, né, a uma nova realidade presente agora, por exemplo, de quarentena. Mas depois que a gente sair dela, como que vai ser, né? Esse mercado que ficou tão parado, né? Essas pessoas que ficaram tanto tempo sem produzir, como é que a gente vai fazer para lidar com isso? É algo também importante de se pensar, né? Sim, sem dúvida. Nesse contexto. Essa é uma boa reflexão, e eu acho que a gente pode construir isso junto, né? Sim, com certeza. Assim, eu acredito que, nesse sentido de construir algo novo, a escuta e a empatia é essencial. Então, a empatia, né, a gente pode falar, o que é empatia? Essa capacidade humana que nós temos como seres humanos, uma aptidão de se colocar, de compreender a perspectiva do outro, né? A gente tem algumas frases um pouco equivocadas, que eu quase disse uma delas, né? A gente fala assim, se colocar no lugar do outro, colocar o pé no sapato do outro, olhar o mundo com os olhos do outro. A gente costuma dizer assim sobre empatia. Só que empatia não é possível dessa forma, porque eu sou eu, você é você, né? O que é possível é a compreensão do mundo do outro. É esse olhar compreensivo para o que está no mundo do outro, que é uma nova perspectiva diferente da minha. Então, a gente fala de uma empatia que ela pode ser tanto no meu organismo emocional, quando eu me contagio com o sentimento do outro. E aí, você viu isso com os neurônios espelhos, né? Lá na live da Adrine.
que a gente tem esses neurônios espelhos que nos fazem identificar emoções dos outros. E aí nós sentimos, né, como uma espécie de espelhamento mesmo nas nossas próprias emoções. Esse é um tipo de empatia. E aí a gente tem a empatia cognitiva, que é essa empatia em que eu levo para o meu cognitivo, para a minha consciência, com a intuição, com a intenção de compreender o lugar do outro. Então eu faço um esforço comportamental de compreensão. Como, né? Eu estou atenta, com o meu foco de atenção no outro e não em mim. O meu foco não são a minha vida, os meus pensamentos, o jeito que eu faria aquilo, não é isso. O foco é no outro, em compreender o que ele está passando. E aí eu parto do pressuposto de que eu não sei. Por mais que talvez eu ache que já saiba, que ele vai contar uma mesma história, eu parto do princípio de que eu não sei. Então eu vou escutar. Então a escuta, a atenção e a checagem, sabe? É você estar o tempo inteiro falando com o outro. O tempo inteiro não, né? Mas você está checando com o outro através do seu olhar, dos seus gestos e também da sua palavra. Será que eu entendi? Então eu vou checar. Então, Flávia, você está me dizendo que você acredita nisso e nisso. Eu estou entendendo assim, é isso mesmo? Aí você fala assim, não, Camila, eu estava dizendo é outra coisa. E aí tem a oportunidade de eu ver se eu realmente entendi o que você disse, né? A gente chama isso de paráfrase. A gente faz isso o tempo inteiro? Não. Mas, em algumas situações, pode ser muito importante. Por exemplo, em situações em que a pessoa está com uma carga emocional grande. E quando ela está com uma carga emocional intensa, ela quer ser compreendida. Então, quando a pessoa está com esse estado, quando você mostra para ela que você está entendendo através da sua paráfrase e não do seu conselho, do seu julgamento, da sua opinião, ela se sente aliviada. Em situações de negociação também é importante fazer paráfrase, porque você checa o entendimento, né? Você checa se o que você entendeu é aquilo mesmo e não corre o risco de negociar algo que está falando que é outra coisa, né? E situações de risco. Muitas situações de risco, as pessoas usam paráfrase. Por exemplo, no voo, né, na sala de cirurgia, para o piloto pousar na pista, ele checa e faz paráfrase, né? A cabine lá fala, voo X liberado. Ele checando, voo X liberado. Aí fazem a paráfrase, né? E aí na sala de cirurgia a mesma coisa. O médico pede bisturi e o assistente dele dá o bisturi falando bisturi. Tá falando o que ouviu para checar se é aquilo mesmo. Porque se ele entrega outra coisa, pode ser um risco para a vida de uma pessoa ali, né? Sim. Então, essa checagem é justamente onde a gente checa se a gente está no mesmo lugar de entendimento. E a gente pode fazer isso algumas vezes para demonstrar que a gente está entendendo a pessoa. Se a gente quer dialogar junto com a pessoa, né? A gente não precisa fazer coisas que estão já tão prontas no nosso organismo, né? Como a crítica, o julgamento. Isso aí já tá pronto em mim. Uhum. Porque eu já sei, já está aqui comigo. Eu posso dar para o outro aquilo que ele está me oferecendo. Então eu devolvo para ele aquilo que ele está me oferecendo, né? Em forma de paráfrase. Então isso, no contexto que a gente está falando de inovação, né? Esse espaço da empatia, se a gente sabe das nossas habilidades e o que a gente precisa desenvolver, a gente vai para esse lugar do cliente ou qualquer outro lugar que você está, mais apto a compreender realmente a realidade do outro, né? A realmente estar escutando o que é que ele está precisando e num diálogo ativo sobre isso. Muito bacana. E a questão da paráfrase eu uso bastante quando eu estou fazendo pesquisa de campo. E aí eu vou entrevistar pessoas, vou ouvir um pouco sobre a experiência delas sobre um determinado tema. E eu até brinco quando eu dou treinamento sobre isso, né? Porque às vezes a gente vê
por exemplo, uma pessoa usando um aplicativo e a pessoa está lá clicando loucamente no aplicativo. Pode tanto ser porque ela está frustrada porque ela não achou o que ela quer, e pode ser que ela está super animada testando todas as opções. Então, a gente não pode supor. Então, acabo usando muito essa questão da paráfrase para entender, olha, estou vendo que você está explorando o aplicativo, né? Me conta um pouquinho o porquê, para tentar explorar um pouco mais, porque às vezes a gente também tem essa questão do julgamento ou interpretação daquilo que a gente faria no lugar daquela pessoa. Então você vê um comportamento e você já associa com o que você já tá mais acostumado, né? Então a gente acaba fazendo isso também. Mas legal, Camila, para finalizar, você não quer contar um pouquinho sobre o Festival de Empatia? Sim, sim, o Festival de Empatia, vou contar um pouquinho então. O festival surgiu, então, no ano passado, em 2019, num mês em que a Escola de Empatia está em celebração, que é o mês de julho, e foi o mês em que nós fundamos a Escola de Empatia. Então, em todos os anos anteriores, nós fazíamos alguma ação aberta ao público para celebrar, para unir os nossos parceiros, os clientes e tudo mais. E aí, no ano passado, a gente teve a ideia de fazer esse festival, onde os nossos parceiros também poderiam facilitar ali oficinas e cursos. E foi aqui em BH, né? A gente fez, foi maravilhoso. Várias pessoas foram facilitadas, de fora, inclusive, da nossa cidade, pessoas, parceiros de outras cidades também. E hoje, nesse ano, com o contexto que nós estamos vivendo, estamos com essa oportunidade de fazer um pré-festival, na verdade. Mas esse pré-festival vai ser um festival muito, muito massa também. Vamos ter aí em julho 2 dias de atividades com alguns convidados parceiros da escola. E o mais importante de tudo é que a gente quer, além dessa questão dos conteúdos, mas um momento de entrar em contato, sabe? Um momento leve de entrar em contato. Então, o Festival de Empatia, o nosso grande intuito é que ele possa ser um espaço realmente de prática e não somente de conhecimentos, né? E aí, quem quiser saber sobre o festival, pode entrar lá na página do Instagram, que é Festival de Empatia, ou na página também da Escola de Empatia, que tem muita informação. Ai, que legal. Camila, eu agradeço demais a sua disponibilidade, esse bate-papo que foi riquíssimo. Agradeço também o pessoal que esteve aqui com a gente, que acompanhou a nossa live. Quem quiser conhecer mais sobre as demais lives e os materiais de apoio, por favor, segue a gente no canal do Telegram e no grupo do WhatsApp, tem link na bio. E amanhã a gente vai falar sobre inovação, criatividade empática com a Vanessa. E agora de todos vocês. Camila, muito obrigada de coração por estar aqui com a gente. Obrigada, Flávia. Eu adorei participar também. Parabéns pelo projeto. Está muito interessante mesmo. Amanhã eu vou estar juntinho com você. Obrigada. Ótimo, Obrigada a todo mundo também que esteve aí com a gente. Gente, obrigada. Um beijo, bom dia, até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.